Sejam bem-vindos. Hoje o debate é com os candidatos à Câmara Municipal de São Vicente, um concelho do norte da Madeira, onde residem cerca de 5.000 habitantes. Nos últimos 8 anos, o Executivo Camarário esteve a cargo de um movimento de cidadãos liderados por José António Garcês, que agora volta ao partido de origem, ao PSD. Os 5 vereadores são todos, neste momento, desse movimento de cidadãos. No momento deste debate estavam anunciadas 5 candidaturas encabeçadas pelos elementos que passo a apresentar. José António Garcês, candidato da coligação PSD-CDS. Helena Freitas, candidata pelo Partido Socialista. José Carlos Gonçalves, candidato pela Iniciativa Liberal. António Batista Monteiro é o candidato da CDU. E Alexandre Pestana, que é o candidato do PTP. Dando agora a palavra ali ao candidato do PTP, o Alexandre Pestana, porquê é que o senhor concorre à Câmara de São Vicente? Eu concorro à Câmara de São Vicente porque acho que é possível fazer mais e melhor com os mesmos orçamentos que têm sido gastos até agora. Já passaram mais de 20, 30 anos de reinados do PSD em São Vicente e o que vemos é que os problemas de fundo, o êxodo rural, ainda não conseguiram estancar esse problema. Um dia destes só temos lá velhinhos e ninguém que cuide deles. E o senhor acha que tem soluções para isso? É possível, é possível. Desenvolvimento não é só cimento. É preciso cimento. Sim, mas como é que o senhor se propõe travar nomeadamente a questão do despovoamento? Tem de ser criadas medidas que sejam mais eficientes para criar emprego e também incentivar mais a natalidade. Já mais à frente falaremos das questões ligadas à economia, nomeadamente onde essas questões serão mais afloradas. Em relação à sua candidatura, já tem as suas listas totalmente prontas? Ainda não estão todas prontas. Até o dia de entrega no tribunal estão em aberto. O PTP vai concorrer em São Vicente a todos os órgãos autarcas, ou seja, a todos os órgãos. Assembleias de Freguesia, sim. Assembleia Municipal, Câmara Municipal? A todos os órgãos. Teve alguma dificuldade para... Muita. As pessoas têm medo. Medo de quê? Tem medo porque tem um familiar que trabalha numa empresa que faz trabalhos para a Câmara, ou então tem um familiar que é funcionário público, ou então porque tem um comércio e vai perder clientes. Isto é a história de sempre na Madeira. A oposição tem sempre problemas. As pessoas interiorizam que alguém lhes pode fazer mal ou que de facto há essa intimidação? Há essa intimidação e depois, por exemplo, há muitas vezes os partidos da oposição fazem listas e são divulgadas cedo. O que é que acontece? Vão lá os senhores do PSD, oferecem umas coisinhas e eles depois desistem. Isto não acontece com todos os partidos em todas as freguesias da Madeira. Alexandre Pestana, relativamente, não sei se quer também falar sobre esta questão das ginjas, tem alguma ideia sobre esta estrada? Se deve ou não ser concluída? A estrada é importante e necessária. E além disso, já era prometida há mais de 30 anos nos programas eleitorais do PSD. Agora, vieram os ambientalistas todos dizer que aquilo é contra o ambiente e não sei, que a estrada já está aberta. Portanto, é possível. O que pode não estar correto é o dinheiro que vai ser gasto. É necessário fazer um concurso público que entrem mais propostas para se fazer aquilo pelo mínimo custo possível. Eu sei que vão recorrer, penso que... Portanto, o senhor não é contra a estrada? Não sou contra a estrada, é necessária. É necessária e até devia ter 2 faixas igual que a encomiada. E ninguém me diga que, por exemplo, a estrada, a natureza na encomiada está mal, porque não está, e tem lá 2 faixas. É necessária, aquela estrada é bom, é mais um ponto para virem autocarros do turismo e nós em São Vicente vivemos muito do turismo e o alojamento local precisa muito daquela estrada, é uma rota alternativa. Vamos ouvir também aqui as propostas do candidato do PTP, Alexandre Pestana. Com o Partido Trabalhista Português na Câmara de São Vicente, os agricultores vão poder contar com uma melhor gestão da água de rega. Temos de arranjar uma solução junto do Governo Regional, tem que contratar mais levadeiros. Relativamente ao escoamento dos produtos agrícolas, em São Vicente são pequenos produtores. A melhor solução é, junto da Madeira Parques, construir um pavilhão e os pequenos produtores juntarem as suas produções e haver uma plataforma na internet onde a Câmara apoia o associativismo, criar uma associação de agricultores de São Vicente que possam recorrer a fundos comunitários e fazer vender os seus produtos a grandes superfícies, ou a exportação ou para os navios, por exemplo, de cruzeiro.
quando voltarem. Também, a nível da viticultura, há um problema muito grave agora, que há uma doença na vinha e a produção vai cair mais de metade. Os agricultores estão aflitos, os viticultores, e depois as casas, os viticultores entram em stress porque as casas às vezes dizem já vamos fechar dia tal e não vamos comprar as uvas todas. Então a solução do Partido Trabalhista Português para esse problema é criar, outra vez, apoiar o associativismo dos viticultores de São Vicente para que tenham um lugar onde os pequenos produtores possam juntar todos e engarrafar o seu vinho. Não há problema de escoamento. E nós sabemos que aqui na Madeira há muitas dificuldades em criar associações de produtores, de agricultores. Pois, porque há muitas burocracias e é preciso dinheiro. E um pequeno produtor não sabe concorrer, portanto, no fundo, fazer projetos. É que se fosse Presidente da Câmara, o senhor ia tentar arranjar forma de... Há soluções. É preciso trabalhar muito. E sempre em cooperação com a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, porque a Câmara não tem dinheiro para tudo isso. E depois há outro problema. A Câmara Municipal, isso está mal, as câmaras municipais deviam ter poder e autonomia para irem fazer candidaturas diretas aos apoios comunitários, porque há um bolo, há muito dinheiro da União Europeia para ajudas, mas as câmaras têm que estar à espera de outras entidades intermediárias. E depois, se não são de diferentes cores partidárias, começam ali a meter areia na engrenagem, passa a expressão. Mas em São Vicente, por exemplo, o senhor, se fosse Presidente da Câmara, fosse buscar esse tipo de apoios para que fins? Para, por exemplo, caminhos agrícolas, para a rega? Caminhos agrícolas, criar a tal plataforma online, onde se pudesse registar as pequenas produções. Por exemplo, imagina uma grande superfície, um supermercado precisa 100 quilos de limões, ou 200 ou 300. Os pequenos produtores, juntávamos essas quantidades todas e metíamos ali a grandes superfícies. Uma espécie de uma central de quase... Exatamente, uma espécie de central de compras de produtos agrícolas de São Vicente, com uma denominação de origem controlada. E dinamizávamos, mudávamos a história da agricultura no Norte. Vamos avançar para um outro tema, a economia. A palavra também é o candidato do PTP relativamente a esta questão da economia. A economia em São Vicente não se pode basear só em obras públicas, turismo e agricultura. É preciso diversificar. E como é que a Câmara pode mudar isso? Acompanhar os nossos jovens que estão a estudar na universidade, perceber quais são as áreas que eles estão a estudar e criar condições com inquéritos, a perguntar, queres regressar? Para criar condições, por exemplo, reunir com a Madeira Parques e a Startup Madeira para criar um pavilhão no Parque Empresarial de São Vicente com espaços de pequenos escritórios para os jovens que queiram regressar ao Conselho e trabalhar com os seus projetos, possam trabalhar ali. Nenhuma empresa vai vir investir para São Vicente numa coisa que não seja turismo e obras públicas, se não houver mão de obra qualificada. E a mão de obra qualificada não se fixa ali se não criarem condições para eles ficarem. E não está a funcionar. O que eu vejo a Câmara de São Vicente a abusar nos ajustes diretos, a rebentar com orçamentos e mais orçamentos anos após anos, 30 e tal anos. É por isso que os meus pais são de São Vicente. E eu queria ficar a viver em São Vicente, mas não pude, porque se eu trabalho no Funchal, tive que trabalhar no Funchal, não havia na área de engenharia informática, não há nada ali. Não há nada e é quase impossível criar, porque não há condições. Por exemplo, a Câmara de São Vicente quase que compra tudo o que é informática a um só fornecedor e é por ajuste direto. É impossível. Tinha que haver mais concursos públicos para dar oportunidade a toda a gente, do mais pequeno ao maior. E se nós criarmos condições, e por exemplo, associativismo outra vez, e pequenos espaços de pequenos escritórios financiados pela empresa que gera as grutas, porque as grutas de São Vicente precisam ser postas a funcionar rapidamente, porque aquilo é a galinha de ovos de ouro de São Vicente. Aquilo gera mais de 1 milhão de euros de receitas por ano. E agora está tudo parado. Aquilo é um desastre. E é impossível que, estive a consultar no portal base, só há 2 contratos publicados de 2017. Isso é outro problema. Há falta de transparência tanto da Câmara como da empresa Natur Norte que gera as grutas. Em 2018 eu fiz uma reclamação, mandei um e-mail para o portal base a perguntar qual é o limite, o prazo legal para publicar os contratos no portal base. Disseram-me 20 dias úteis. E em julho de 2018, todo o ano de 2018 ainda não tinha um contrato que fosse publicado. Depois de eu denunciar isso nas redes sociais, passado um mês, surgiram todos os contratos em Catadupa e quem se puser a analisar aqueles contratos, aquilo é um desastre. Portanto, na sua perspectiva, falta outro tipo de trabalho da autarquia relativa? Tem de haver, é duro, fundo... é difícil, mas é possível criar emprego qualificado no Norte. Senão ninguém fica ali.
E vai continuar o êxodo rural. Vamos avançar para uma outra área, a questão social. Alexandre Pestana, também as suas ideias, as suas propostas para a área social. Com o Partido Trabalhista Português na Câmara de São Vicente, nós vamos dar mais valências ao Gabinete de Apoio ao Idoso, passar-se a chamar Gabinete de Apoio ao Cidadão, e ajudaremos a mediar os problemas que as pessoas têm com as listas de espera. É uma vergonha. Há muitas pessoas em São Vicente que enviaram-me e-mails a dizer: olha, estou há 10 anos à espera de uma cirurgia, mas não tem quem lhes faça o comunicado para enviar para o Gabinete de Apoio ao Utente do hospital. Não sabem quando é que vão ser operados. Alguns são internados e depois são enviados à tarde para casa porque o médico meteu baixa. Outra coisa, agora há um complemento regional do idoso para as pensões pequenas dos idosos, no valor de 70 euros. Isso foi anunciado com pompa em circunstância e as pessoas estão a dizer que vão à Segurança Social e que não podem ter as candidaturas ainda porque a Segurança Social não tem informação nenhuma. E esse gabinete ia dar esse apoio para ajudar a preencher os papéis e a fazer esse papel. Tudo o que é obrigações com o Estado, por exemplo, ajudar a preencher o IRS, todas essas coisas, tudo num balcão único, porque as pessoas têm muitas dificuldades. E outra coisa, a nível dos apoios sociais, acho que ser importante, tinha que ser definido algum limite a nível de orçamento, porque a Câmara não tem um orçamento muito grande, mas porque é necessário que, por exemplo, se desse um subsídio aos pais para das pessoas poderem ficar em casa a cuidar do filho até os 3 anos de idade. Porque os psicólogos dizem que para as crianças que é muito bom estarem até os 3 anos de idade em casa. Mas quem é que daria esse subsídio? A Câmara daria? Teria que ser a Câmara, numa fase inicial, e falar com o Estado, com o Governo Regional, com a Segurança Social. Porque... E o senhor já fez contas? Isso quanto é que poderia representar em termos de orçamento da autarquia? Ainda não fiz contas, porque a primeira coisa que vou fazer, se eu chegar à presidência da Câmara, é uma auditoria às contas, para saber a real situação das contas, porque é difícil de andar aqui a planear... Mas porquê? Porque o senhor suspeita que possa haver aqui uma gestão que não seja a mais correta? Ou porque exatamente. Ou porque quer apenas, enfim, eu tenho impressões, eu tenho aqui coisas do portal base que dava para nós falarmos aqui 4 ou 5 horas, mas não vou falar, isto vai ser tudo enviado para a Procuradoria-Geral da República e lá eles vão investigar, por exemplo, nas limpezas na Boa Ventura, no 25 de dezembro, como é que uma empresa em 30 dias, com 3 funcionários, 2 caminhões e uma máquina, consegue facturar 300 e tal mil euros. Aqui há gato. E a empresa esta também, que é especialista em enterrar amianto, também falta-se de facturar. Há um caminho agrícola que parece que foi facturado 2 vezes. Olha, o caminho vai ter a vacaria, lá em cima, acima das Ginjas. Portanto, o senhor... Há 2 ali coisas que parece que aquilo foi facturado. Uma é a construção do caminho, outra é a correção do caminho. 2 facturas de quase 200 mil euros cada uma. Portanto, por isso é que o dinheiro desaparece e não se resolvem os problemas. Estamos a fechar o debate, ainda tenho mais 1 minuto para uma questão final e começamos ali novamente, desta vez pelo candidato do PTP. Se o senhor for eleito Presidente da Câmara, qual seria a primeira medida que tomaria quando chegasse à Câmara? A primeira medida que o Partido Trabalhista Português tomaria era uma auditoria às contas, com a verificação dos factos no terreno. Faltou eu falar da obra da Frente Mar. Já foram gastos mais de 100 mil euros em estudos. A obra tem de avançar, mas sem invadir nem 1 centímetro ao mar, porque vai ser mais uma marina do lugar de baixo. E a Câmara não pode andar a se aventurar em elefantes brancos. Não há dinheiro para isso. É preciso haver rigor nas contas e transparência. E tudo a concurso público. E as consultas prévias, não pode ser só os amigos. Consultas prévias têm de ser 3, 4, 5. Quando é urgente. O resto tem que ser tudo por concurso público. E se houver a possibilidade de alterar a legislação, falando com a Assembleia da República e com todos os partidos, haver uma possibilidade de haver um concurso público, local e regional. Muito obrigado, Alexandre Pestana. Muito obrigado ao José Carlos Gonçalves, também ao Alexandre Pestana, ao José António Garcês, à Helena Freitas, ao António Batista Monteiro. Naturalmente foi um prazer tê-los cá neste debate aqui na RTP. Voltamos de hoje a uma semana com outro debate, com outros candidatos a outra Câmara Municipal da região. Boa noite.